Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Minerva. Saiu ontem, hoje de manhã a teleconferência, aquele mesmo esquema de sempre, né, para absorver o máximo de informação possível e poder trazer uma imagem mais clara possível de para onde vai. Tá? Então, assim, a empresa, para quem não conhece, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com aproximadamente ali 20% de participação do total exportado pela América do Sul, dividida em três bases ali, né, a indústria no Brasil, a Athena Food, que daí é Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, tá? E também a divisão de trading, que aí é para trabalhar com produtos de terceiro, arbitragem, gado em pé, muito mais uma questão de oportunidade do que propriamente um pedaço muito gigantesco da empresa. Tá? A análise aqui é complementar à análise do quarto trimestre de 2019, então eu acho que é muito importante ver a análise do quarto trimestre, isso porque na análise do quarto trimestre que foi feita agora em fevereiro, né, 19 de fevereiro, muitas das coisas que foi comentado lá no começo, para não ficar repetitivo, são válidas aqui. Aqui eu vou justamente abordar aquelas mudanças no panorama devido ao Covid-19, outras mudanças, né? E aí fica muito mais clean essa mudança para não ficar repetitivo os dois vídeos, então vale a pena ver o vídeo do quarto trimestre, está aqui embaixo na descrição, tá? Além de ver isso daqui. De qualquer forma, a gente ainda vê um momento de defasagem na disponibilidade de proteína animal. A tese é a mais bem alinhada que eu tenho em carteira, não é à toa que é a maior posição que eu tenho em carteira, disparado a melhor tese de investimento que eu vejo neste momento no mercado brasileiro. Tá? A tese basicamente se apoia em 3 pontos, e aí a gente vê ali como os 3 pontos começando ali, né? A operação sólida, e aí a gente vê que pelo 9º trimestre consecutivo a gente tem ali um fluxo de caixa livre positivo, alavancagem controlada mesmo com essa subida de aproximadamente 30% ali para o efeito do cálculo, do aumento do endividamento ali para a empresa, né? Mesmo assim controlada, a dívida líquida, a gente vai comentar isso mais para frente, a margem EBITDA forte, mais forte do que a primeira trimestre de 2019, então year on year, vale a pena lembrar, tá? Que tem a diferença aí de sazonalidade, então assim, a gente vê uma confirmação, como comentado no vídeo do quarto trimestre de 2019, a confirmação daquela força, da manutenção da força, guardadas as devidas proporcionalidades, né, dessa operação. Então a gente veio o primeiro trimestre de 2020 muito positivo, tá? E, novamente, como eu disse, vale a pena lembrar que o primeiro semestre geralmente é mais fraco, então natural que não seja tão poderoso quanto o terceiro e quarto trimestre no passado, em questão de margem, então, né? A empresa vem conseguindo lidar muito bem com a redução do food service, tá? Então aí demonstra dinamismo da empresa, volta a tocar naquele ponto que eventualmente eu toco numa live e outra, que é o quê? Blue chip, small cap. Vale a pena analisar muito mais a tese de investimento, entender como é que aquilo ali se encaixa, o fato dessa empresa aqui da Minerva ser, por exemplo, menor do que empresas como JBS e BRF, traz para ela uma capacidade de lidar com a diversidade de um jeito muito mais dinâmico, que eu vejo como muito positivo, e a gente está vendo agora justamente isso daí se refletir no resultado, né? Segundo ponto da tese de investimento seria ali o posicionamento geopolítico, né? A América do Sul está longe da guerra comercial, então a gente viu aí a primeira etapa do acordo comercial, mas a gente está vendo já uma sequência de problemas geopolíticos com relação a botar culpa do Covid, a briga lá de Covid foi criado pela China para acabar com o mercado ou não, e aí Mike Pompeo, Trump reforçando essa ideia, eventualmente está sendo aquilo ali pode vir a levar esse primeira etapa, fase do acordo a ruir, tá? O câmbio favorável para as operações aqui, então o câmbio depreciado em geral em países que a empresa tem operação, né? E aí Argentina claramente, Brasil com o dólar muito forte frente ao real, né? A gente vê isso daí, acaba afetando positivamente quem é exportador. As expectativas de liberação do mercado americano que a gente tinha comentado no quarto trimestre foram confirmadas agora no primeiro trimestre de 2020. Os Estados Unidos estão tendo aí uma dificuldade de manter as lojas, as fábricas, as plantas abertas, tá? Isso daí o Trump hoje assinou uma medida ali para obrigar aos frigoríficos a manterem porta aberta, mas de qualquer forma vai ter ali uma dificuldade, o que acaba favorecendo nas operações que não estão localizadas lá, que é o caso da Minerva. Eventualmente a gente está vendo uma possibilidade de abertura de mercado, especialmente para gado grass-fed, né, que era o que era alimentado pela Austrália, que teve uma sequência de problemas. Brasil trabalha grande parte do ano aí com muito grass-fed. Esse momento agora, por exemplo, é onde acontece isso. E a gente tem uma questão aqui que, Cassiano, mas e se pegar na Minerva a questão do Covid? Não é propriamente um problema tão grave, porque aqui a gente tem plantas, né? Plantas que eu digo, as fábricas, né? Os frigoríficos ali muito menores e muito mais pulverizados, de forma que a gente tem como possivelmente migrar a produção diferente dos Estados Unidos, onde um desses frigoríficos foi fechado recentemente lá,
era responsável por 3 a 4% de toda a produção de suíno nos Estados Unidos. Então, assim, frigoríficos gigantescos, diferentes do pulverizado e em menor escala aqui no Brasil. A Índia tem tido dificuldades aí com a questão do lockdown, né? Então acaba afetando carne de búfalo, que acaba sendo um competidor em alguns mercados, como por exemplo o chinês para carne bovina, é mais barato e acaba tendo ali uma característica parecida, né? O cenário de gado do Brasil começa a sentir já pressão para venda, porque você começa a ter ali em maio, junho, a redução das chuvas, o que dificulta a manutenção do gado no campo, né? Algumas regiões do Brasil não, mas não é toda essa possibilidade de manter o gado pastando e segurar o preço até o momento que você quiser. A demanda interna está menor e a gente tem visto isso claramente pelo boi China ali, que é o boi que tem até 30 meses, 4 dentes na boca, tendo aí uma diferença de preço da arroba de aproximadamente 10, 15, às vezes 20 reais, dependendo do mercado da praça que você está vendo ali para compra do gado, né? Como último ponto dessa questão de posicionamento geopolítico, a gente vê ali que a Minerva comentou, né, na teleconferência, que está lidando super bem com a questão do câmbio na Argentina. O câmbio da Argentina está sendo segurado, o oficial, de forma meio artificial. Então, o que eles estão fazendo é o máximo que eles conseguem legalmente lá, e isso daí é importante, que faça legalmente, manter ativos, eu digo dinheiro, né, em conta fora, em dólar, eles têm mantido. Então, o que eles conseguem enviar de remessa, eles enviam e mantêm fora em dólar, tá, para indexar. Ou então eles estão tentando indexar aquilo ali através de investimento físico mesmo, compra de gado, commodity, que são commodities, né? São investimentos ali dolarizados, então acaba que guarda ali o valor, né? E você não fica exposto ao peso argentino, né? Isso daí acaba sendo super positivo. Como último ponto da tese, e aí eu prometo que já passo para a operação, a gente vê que o setor é extremamente pressionado, continua extremamente pressionado, a China ainda não superou a ASF, a African Swine Fever, a febre suína africana, então a gente continua vendo essa pressão. A gente tem visto aí, inclusive hoje saíram reports de que eles estavam falando os números ali de uma forma não tão aberta e que eles estão lutando aí com a vontade de voltar a operação e ao mesmo tempo tentar controlar ali a doença e não estão conseguindo de certa forma. Então é possível que a gente veja ainda a febre suína africana como um problema para os próximos talvez semestres e possivelmente 1 ano e meio, 2, tá? Então isso daí é super positivo porque reduz a capacidade deles de voltarem à produção sem correr o risco ali fitossanitário, e a gente acaba se aproveitando disso, né? Os Estados Unidos com dificuldade também acaba ajudando o mercado, isso daí vai depender de como se mantém, mas de qualquer forma você reduz ali a disponibilidade de proteína animal no mercado como um todo, né? Acaba sendo positivo para quem está produzindo, que é o nosso caso. O panorama empresarial é algo que eu gosto de fazer sempre no começo dos vídeos, vocês sabem, então assim, pelo gráfico aí vocês veem o posicionamento dela na América do Sul, tá? 20% da exportação da América do Sul, como demonstrado ali, né, é de responsabilidade da Minerva. Quando a gente fala de receita bruta, a gente vê que 43% vem da unidade BR, 48% da Athina, que é justamente a operação fora do Brasil, e 9% de trading, tá? A gente vê uma redução frente a 2019 na quantidade de trading, faz parte, é um mercado de oportunismo, então eventualmente tem uma posição menor frente às outras. As exportações, o Brasil tem, do faturamento dele, 65% por responsabilidade de exportação, a Athina mais agressivamente exportadora, 74%, próximo aí dos números do quarto trimestre e um pouco abaixo no caso da Athina, né? De qualquer forma, bem interessante o caráter exportador dela, uma vez que a gente vê que a China é uma das que está respondendo melhor aí ao Covid, então acaba ajudando a gente bastante na questão de continuar a operação da forma menos afetada possível. Quando a gente passa para a exportação consolidada, a gente vê mais diversificada no trimestre do que o quarto trimestre de 2019, e isso daí em grande parte pelo estouro de compra chinesa que a gente viu no final do ano passado, inclusive aquele reflexo que deu na arroba, que chegou a bater 215, 220 reais a arroba, né? A gente já não está mais trabalhando nessa faixa de preço hoje em dia, tem mercados em geral na faixa dos 185, às vezes negociando a 200, 205, 210, mas é um negócio ou outro. E quando a gente fala last 12 months, os últimos 12 meses, a gente vê que está praticamente casado com 2019, tá? A exportação por divisão, a Ásia ganha percentual no Brasil e perde um pouquinho de percentual na participação de exportação por divisão quando a gente fala da Athina Food, mas é marginal essa perda, então não é propriamente algo, é mais uma diversificação de mercado, acredito, do que propriamente uma dificuldade que eles estejam tendo, tá?
A utilização da capacidade instalada, a expectativa de 85% que a gente estava começando a pensar no trimestre passado foi frustrada, isso porque a gente tem uma sequência de medidas para evitar que a Covid se espalhe, e aí eu estou falando de velocidade da operação, espaçamento entre os funcionários, EPI, né, equipamento de proteção individual, que acaba dificultando ali o trabalho de desossa e por aí vai, além de férias que foram dadas em algumas empresas, em algumas plantas, e a gente viu isso daí acontecer durante esse período recente. Ainda assim muito sólida, tá? Quando a gente olha o consolidado, passa de 78,1% da utilização da capacidade instalada para 71,2%, não é propriamente problemático, mas é algo que a gente tem que observar como vai evoluindo daqui para frente, tá? Passando aí para um due diligence na operação, que claramente teve um resultado super positivo, a gente vê que a receita líquida tem um delta ali, um crescimento de 11,8% year on year, primeiro trimestre de 2020 versus primeiro trimestre de 2019, atingindo ali 4,17 bi. O EBITDA ajustado bate recorde nos últimos 12 meses, tá? O maior EBITDA ajustado UDM que a gente já teve, ou LTM, quem preferir em inglês. O crescimento é 16% year on year, primeiro trimestre de 2019 versus primeiro trimestre de 2020 versus primeiro trimestre de 2019, atingindo 381,5 milhões de reais. A margem tem uma melhoria considerável, ali de 0,4 pontos percentuais, né? Então 8,8 no primeiro trimestre de 2019 para 9,2 agora, uma margem forte para primeiro trimestre do frigorífico, tá? Lucro líquido a gente passa de um prejuízo pequeno ali na faixa dos 30 milhões para um lucro líquido de 271 milhões, isso quando comparado year on year, né? Um resultado claramente positivo. Quando a gente passa para avaliar a alavancagem, que era justamente um dos pontos aí que deixava um pouco assustado a galera, ela mantém ali uma alavancagem abaixo dos 3 vezes, né? E aí eu estou falando de dívida líquida sobre EBITDA, 2,99 vezes, isso versus 2,8 vezes no trimestre passado. Isso daí, mesmo com o dólar subindo aproximadamente 30%, tá? 29 e alguma coisa ali, e com 78% da dívida indexada ao dólar. Isso claramente fruto da política de hedge, que a gente comentou inúmeras vezes no Instagram, em live e por aí vai, quando as dúvidas eram levantadas, né? Justamente para deixar claro que o que eles fazem, eles têm toda uma modelagem para entender quanto eles querem de hedge, justamente para tirar o máximo do peso de oscilação cambial da operação deles, que é justamente a operação de frigorífico e não a operação de câmbio, né? Não a operação de ganho financeiro com moeda, né? O follow-on foi utilizado para matar o endividamento de curto prazo, que era o que eles tinham se comprometido a fazer durante a teleconferência do quarto trimestre de 2019, então mostra a seriedade na gestão, que nesse momento de tanta imprevisibilidade, você pelo menos entender como a gestão pensa faz muita diferença, tá? A gente ainda tem, como no período passado, 780 milhões ali, que é o bônus de subscrição que praticamente tem que ser, né, executado até o final de 2021, então aquele dinheiro deve entrar para o caixa, porque vale a pena para quem tem o título, ninguém vai simplesmente deixar aquele dinheiro desaparecer, tá ok? O duration da dívida aumenta, como foi esperado, ela passa ali de 4,6 anos no quarto trimestre de 2019 para 5 anos, a gente tinha comentado isso na análise passada, para quem viu a análise agora recentemente, conseguiu ver que a gente já tinha dado uma boa olhada nisso, e a gente tem uma redução do percentual de curto prazo ali de 30% para 18% do endividamento total, como esperado já com aquele follow-on usado para pagar a dívida de curto prazo. Além disso, a empresa fez uma recompra de bonds aí a 85% do valor de face, uma jogada ali oportunista, inteligente, de curtíssimo prazo, que justamente é um dos pontos ali que faz com que vale a pena carregar aquele caixa que eles carregam para eventualmente poder usar aquilo de forma inteligente que favoreça a operação no médio e longo, né? Obviamente, a gente tem uma gestão muito forte de liability management, reduzindo o custo, reduzindo o custo de dívida, aumentando cronograma, né? Aumentando o cronograma de pagamento para não deixar tão apertado, então deixando calma. E a empresa ratificou o compromisso durante a teleconferência de o quê? De manter o foco em controlar justamente esse endividamento, essa alavancagem. O fluxo de caixa, como vocês sabem, é justamente a joia da coroa, eu comento inúmeras vezes, ambos o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre, como a gente pode ver na tela, são muito fortes. Fluxo de caixa livre vem positivo pelo 9º trimestre consecutivo, tá? Capital de giro ainda está liberando caixa, isso daí é impressionante porque eles vêm fazendo esse tipo de operação e liberando caixa há bastante tempo, isso em grande parte por causa da expansão de clientes nas áreas ou clientes novos, onde eles cobram adiantamento de cliente e aí acaba que o cliente paga antecipado. Também foi comentado inúmeras vezes, tanto no Insta quanto em live, quando se levantou
aquela discussão sobre, pô, mas frigorífico pode tomar na cabeça porque o cliente chinês está renegociando o contrato. Já tinha sido comentado que a Minerva tem uma prática de com cliente novo ou com cliente que de algumas áreas simplesmente pedir antecipação do pagamento justamente para evitar esse tipo de situação, né, da carne estar embarcada e ter que renegociar o contrato. Então, briga de uma forma diferente. E aí a gente pode ver, daqui para frente, mais capital de giro ser liberado justamente por causa dessa forma de operar. Tá? Finalizando, a gente olha aqui para o preço, e aí, só para botar um ponto aí que não tem a ver com a Minerva especificamente, mas a ver com a tese de investimento, com a forma de investir, né, do Survival Investment Method, ou SIM, que é o quê? Olhando para a evolução do preço aqui, a gente vê nesse espaço de um mês, tá? De 2 meses, desculpa, a gente vê aqui a evolução do preço, e aí por que eu falo frases do tipo, pô, eu foco no ponto A e que se vai chegar até o ponto B, eu estou tranquilo com curto prazo, ou então que a realidade eventualmente se impõe no preço do ativo, ou até que o foco tem que ser na tese de investimento. Acho que ficou claro ali para a gente ver justamente esse tipo de fortalecimento desse tipo de pensamento para investimento, né? A minha posição está aqui embaixo, está na faixa dos R$5, justamente porque está na mesma faixa de preço que estava naquele período anterior ali. E a gente vê também como ponto positivo, aí só para finalizar, né, a confirmação da entrada da Minerva na Ibovespa. Foi comentado na teleconferência, acaba dando visibilidade para o ativo, acaba fazendo com que o ativo seja levado com mais seriedade, o que é super positivo para a gente que está comprado. Tá? A tese é a mais amarrada disparado que eu tenho em carteira, mais de metade da minha carteira é Minerva, então estou super contente com o resultado e justamente com a evolução da tese. Acho que ainda tem muito para ir, o longo prazo é bem brilhante e a gente não pode esquecer que o segundo semestre é muito mais positivo do que o primeiro quando a gente trata de frigorífico, ciclo de carne, por aí vai, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só entra lá, falar comigo, eu sempre respondo, trato a galera super bem, sou sucinto, mas sou de boa. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.